Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, dia 31 de agosto, último dia do mês mais longo do ano para a gente falar de Campeonato Brasileiro. Hoje, última rodada, últimos jogos antes dessa parada para a data FIFA. Depois só volta no meio de semana, do dia 10 de setembro. E nos jogos de sábado, olha, resultados aí interessantes na parte de cima da tabela e preocupantes para uma galera aí na parte de baixo da tabela. Como eu falei para vocês, Ceará e Juventude mudaria alguma coisa se o Juventude vencesse. E não é que o Juventude venceu. E o que mudou? O Vasco agora está na zona de rebaixamento. Pois é, o time do Juventude trabalha sempre com o improvável, né? Não vai ganhar do Ceará no Castelão, Ceará fazendo uma boa campanha. Como eu falo, né? Elogio muito o treinador do Ceará. E aí o Ceará perde gol pra caramba e o Juventude foi lá nos acréscimos e fez o gol da vitória, desafogando a equipe de Caxias do Sul, complicando a vida de Vitória, de Vasco, do Fortaleza, né? Do Sport eu nem digo, né? O Sport, infelizmente, está condenado aí, né? Mas Fortaleza está sonhando, tem que vencer. Hoje pega o Inter no Beira-Rio, jogo muito difícil, enfim, pode selar aí o destino do Fortaleza. E Vasco e Vitória, o Vasco joga contra o Sport, o Lanterna, e o Vitória dentro de casa contra o Atlético Mineiro, pressionadíssimos após essa vitória do Juventude. Quem também está pressionado é o Santos. Não pense que tá tranquilo, então não tem nada tranquilo para o Santos. Depois do 6-0, tomou 6-0 do Vasco, a situação do Santos piorou e muito, perdeu para o Bahia na sequência 2-0. Hoje o Juan Pablo Vojvoda começa à beira do campo contra o Fluminense os seus trabalhos, né? Enfim. E vamos ver como é que o Santos vai se sair. É um excelente treinador, fez um trabalho brilhante, mas o time do Santos não é o Fortaleza dos últimos 3 anos. Né? Vamos ver como é que vai ser. E hoje tem Clássico Paulista, hoje tem Flamengo e Grêmio, hoje a rodada vai estar muito boa, todos os jogos concentrados no dia de hoje. Vai ter muito jogo para a gente acompanhar. Mas hoje eu vou falar dos jogos de sábado, tá? Então o Juventude venceu, saiu do Z4, jogou o Vasco da Gama para lá, pressionadíssimo, achou que ia passar uma data FIFA tranquila, depende do Vasco, né? E tranquilo para o Vasco há muito tempo já não existe, né? Botafogo Masterclass ontem do Botafogo, né? Que aula de futebol para quem viu o Botafogo jogar na quarta-feira e viu o Botafogo jogar ontem, pareciam dois times diferentes, essa é que é a verdade. E, de certa forma, eram times diferentes, né? Ontem, por exemplo, o Botafogo não teve o goleiro John, o Alexander Barbosa, não teve o Alex Telles, não teve o Marlon Freitas. Ontem entrou com o Jefinho, o Santi Rodrigues entrou de titular. E na parte do meio para frente é que parecia realmente um time muito melhor do que o que jogou contra o Vasco da Gama, porque o que Danilo e Nilton juntos fizeram ontem, olha, o torcedor do Botafogo já está na esperança de que o Ancelotti tenha encontrado a melhor versão desse Botafogo. O próprio Ancelotti na coletiva falou que foi o melhor jogo do Botafogo, que o Botafogo jogou um bom futebol, e não jogou contra o Sport, contra o Fortaleza, jogou contra o Red Bull Bragantino, que é um time que poderia, inclusive, terminar no G6 essa rodada, né? Venceu de 4-2 o Fluminense na última rodada. Então o Botafogo deu uma aula de futebol. Gostei muito do jogo do Botafogo. O primeiro tempo do Bragantino também parecia interessante, um time competindo ali até o final. Mas ontem peças importantíssimas do Botafogo estavam inspiradas, né? Danilo, Savarino, o Jefinho participou de quase todos os gols. A assistência que ele dá, a participação dele no gol do Savarino também é muito importante. E o que dizer do Santiago Rodrigues? Parece que o Botafogo encontrou, finalmente, um titular ali para a posição. Santiago Rodrigues ontem entrou no lugar do Arthur e jogou muito bem, destaque maior da partida. E talvez realmente o Ancelotti tenha encontrado sua melhor versão. Botafogo goleia o Bragantino, bota ali uma distância grande para a equipe de Bragança Paulista. E lembrando, o Botafogo tem 2 jogos a menos que Bragantino, e o São Paulo. Então o Botafogo
jogando contra Mirassol e Grêmio essas partidas que faltam, pode se distanciar ainda mais, colocando aí um lastro para se garantir no grupo dos classificados para a Libertadores. A gente só está na terceira rodada do retorno, mas para o Botafogo é como se o retorno tivesse começado hoje, já que ele tem 2 jogos a menos do que Cruzeiro, por exemplo, São Paulo, Bragantino. Falando em Cruzeiro, Cruzeiro vice-líder, né, tá na cola. Cruzeiro insiste em brigar ali pelo título. Eu já tinha dado Cruzeiro como fora da briga por conta dos jogos a mais. O Cruzeiro tem 2 jogos a mais que o Palmeiras, tem 1 jogo a mais que o Flamengo, mas não dá para dizer que o Cruzeiro está fora da briga. O Cruzeiro voltou a vencer no Mineirão, 2 vitórias seguidas, tinha 2 derrotas seguidas no Mineirão e o Cruzeiro voltou a vencer no seu estádio, diante do seu torcedor, venceu o Internacional e ontem, um jogo muito bom, venceu o São Paulo. São Paulo teve chances de vencer, chances de abrir o placar, pressionou durante boa parte do primeiro tempo. O Cássio salvou, que seria o gol de empate do São Paulo, mas venceu o melhor, o trabalho que vem sendo mais bem feito, com o Leonardo Jardim, e o Cruzeiro, ao que tudo indica, realmente vai jogar, depois de tantos anos, a Libertadores da América. Tá ali na cola do Flamengo, passou o Palmeiras. Palmeiras hoje tem um confronto complicado, né? Então o Palmeiras pega o Corinthians, vai ter que fazer o que não fez esse ano. O Palmeiras vai ter que vencer o Corinthians, algo que não fez esse ano, né? E o Flamengo pega o Grêmio, que molezinha pro Flamengo. Molezinha pro Flamengo diante do que tá jogando o Flamengo, diante do que não tá jogando o Grêmio. O São Paulo deu uma estacionada. São Paulo tem 2 jogos a mais, por exemplo, do que o Botafogo e do que o Mirassol. É que o Mirassol vai jogar contra o Bahia, né? Então depois que o Mirassol jogar contra o Bahia hoje, São Paulo volta a ter 2 jogos a mais do que Mirassol e Botafogo, que nesse momento, 5º e 6º colocados. Então São Paulo vai ter que recuperar aí alguns pontos perdidos via Campeonato Brasileiro, porque não dá para contar só com a Libertadores da América, né? Não dá para contar só com a Libertadores da América. Enfim, então o Campeonato Brasileiro vai, como eu falei lá no início, né, dessa semana, parece que vai se definindo muito antes do que a gente imaginava. Aquelas equipes que normalmente encontram um gás no segundo turno, parece que não está acontecendo isso. Então eu acho que a briga fica ali até o Fluminense. Eu ainda acho que o Fluminense vai ter força para brigar via Campeonato Brasileiro, pelo menos para ficar entre os 8 primeiros, né? Porque Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, o próprio Bahia, mesmo que não vença o Mirassol hoje, Bahia está demonstrando muita força no Campeonato Brasileiro. Nada indica que o Bahia vá perder tanto ímpeto. Ele pode até sair do G4, mas nada indica que vai perder tanto ímpeto a ponto de não pegar uma vaga para a Libertadores, né? O Botafogo, mesmo com o trabalho ainda no início, vai completar 2 meses aí o Ancelotti à frente do Botafogo, o que eu vi ontem do Botafogo parecia um time que joga junto há muito tempo. Ontem eu tive imagens, relances, flashes da melhor versão do Botafogo de 2024. Claro, resguardadas as devidas proporções, mas um time impetuoso, um time audacioso, um time marcando em cima. Então eu acho difícil Botafogo, Bahia, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras saírem dessas posições. E aí o Mirassol, que é a grande surpresa, será que vai conseguir se manter durante um retorno inteiro? Tem elenco para isso? Ou o São Paulo vai chegar, ou o Fluminense vai chegar, ou o próprio Red Bull Bragantino vai chegar? Então acho que fica por ali. Se tiver uma surpresa, eu não consigo nem dizer para vocês qual seria o time que poderia surpreender entrando nesse bolo. Confesso a vocês, não vejo no Campeonato Brasileiro nenhum time com essa capacidade. Mas enfim, tá muito cedo ainda, né? Restam muitas rodadas, estamos na terceira rodada do retorno do Brasileirão. Eu fico por aqui, mais tarde a gente volta num balanço aí dessa rodada 22 do Campeonato Brasileiro, terceira rodada do retorno. Valeu!